Querido Senhor, te queremos agradecer por esse dia maravilhoso, dia de preparação, para nós, no sentido profético também, Senhor. Queremos agradecer que temos a reunião e os palestrantes resumindo evidências sobre a hora na qual nos encontramos. Querido Pai, que essa hora também seja uma ajuda de acordo à Tua vontade, para que tudo que se fala seja de acordo com Teu Espírito. Guie-nos, por favor, acompanhe nessa hora, Senhor, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos irmãos, o que planejamos é o seguinte, que vou usar hoje ainda aquelas 2 horas que tenho para concluir o tema do Daniel 11. Logicamente vocês compreendem que não pode cumprir cada detalhe, mas vamos procurar de falar com um pouco mais detalhes sobre os eventos que em nosso tempo seriam o clamor da meia-noite. Depois vamos fazer um resumo do resto do livro, do capítulo, para logo amanhã nos dedicar ao tema da predicação antes da meia-noite. Ok? Assim dividimos os dias, os temas, e vamos ter algumas horas ainda, 3 horas depois para outro tema, com a ajuda de Deus. Uma das coisas que eu falei aqui é que o Donald Trump é um paralelo a Napoleão. A característica de Napoleão é que ele surgiu numa guerra civil, na Revolução Francesa, e ele se converteu num ditador. Estamos dizendo que a mesma coisa vai acontecer com Donald Trump. Mas às vezes achamos que esses eventos ainda estão bem no futuro, e por isso queria aqui compartilhar com vocês um texto. É um texto da secular, primeiramente um texto do Espírito de Profecia, falando ela, na última página da Guerra Civil, sobre a penúltima página, anterior, por favor. Falando ela no Manuscript Releases, volume 5, página 305, não está na apostila, aqui somente dá para acompanhar. E não, como não está traduzido, talvez tenha, mas somente quero resumir um pouco o que ela diz. Na Índia, na China, na Rússia, nas cidades da América, milhões de homens e mulheres estão morrendo de fome. Os homens que têm dinheiro, porque eles têm o poder, eles controlam o mercado. Eles compram de um preço baixo tudo o que eles podem obter e eles vendem as coisas com um preço bem incrementado. Aquela fome dos povos ou das classes pobres vai resultar em quê? Uma guerra civil. Okay? Onde vai acontecer isso? Estados Unidos, Rússia, China, Índia. Aqueles países hoje em dia são os países que controlam, em grande parte, a economia. Ok? Então, o que ela está falando aqui, mais de 60 anos atrás, uma coisa que está se aproximando, está acontecendo agora. Então, aquela guerra civil, um assunto que não é fácil de compreender sempre. Eu gostaria de ler o seguinte texto, um texto de um comentarista da CNN, da televisão americana, Glenn Beck, acho que é bem conhecido lá. Ele falou, 4 anos desse tonto, ou desse homem, falando de Trump,
desse estúpido, desse tonto, vai liderar nós a uma guerra civil ou pior. Não é somente assim uma pessoa do mundo secular que está achando isso, só observando o que está fazendo o presidente agora. Tem mais textos, tem também Barack Obama que fala a mesma coisa, que ele acha que o que acontece nos Estados Unidos agora, a divisão da sociedade pelo populismo, pode liderar a sociedade americana a uma guerra civil. E o último texto, isso é... Não, aquele estava abaixo. Do diário Huffington Post, ano passado, além de chamar ele um fascista, como Donald Trump, bom, ele faz uma comparação, ele talvez tem mais que ver com Jefferson Davis que ele tem com Benito Mussolini. E quem está falando aqui, eu não coloco o nome, mas é um historiador atual dos Estados Unidos, professor de história, e ele fala o seguinte: o que nós estamos vendo agora, como o levantamento do Trump, eu chamaria a Segunda Guerra Civil. Steve Ross, professor da História da Universidade de Southern California, Huffington Post. Ou aquele professor, o que está dizendo? O que estamos vendo agora é a Segunda Guerra Civil. E como isso, se não tem guerra? Lembram o que eu falei aqui outro dia? A Guerra Civil, a Revolução Francesa, na França, tinha duas fases. 1789 até 1793. Aqui somente o ataque contra o monarca, ok? Mas nada aconteceu. Mas aqui, na metade dessa história, começou o famoso reino de terror, ok? Na França. Ou seja, o que aquele professor está dizendo e outros estão observando, que nós já estamos aqui nessa fase. Na primeira fase da guerra civil, que não tem guerra. Somente um ataque contra quê? Contra a liderança estabelecida. Agora, Trump acha que está fazendo isso. Ele não é político. Ele surgiu por aquele movimento que chamam o populismo. Ou seja, ele está respondendo às necessidades do povo, ok? O povo, nesse caso, seria aqueles que se acham os verdadeiros americanos, os brancos americanos, ok? A classe média, pobre, aqueles são que têm aquela percepção que eles vão cair em uma minoria, vai ficar a minoria. O motivo da Revolução Francesa foi a fome do povo, da maioria. Nessa história de nós hoje em dia, a maioria dos Estados Unidos estão se achando suprimidos. E por isso tem aquele populismo, movimento do povo que quer que eles sejam escutados, ok? E o Trump responde a eles. E isso é uma paralela à história dos Estados Unidos com a Primeira Guerra Civil. A mesma coisa aconteceu. Na Primeira Guerra Civil, o povo do americano que estava nas fazendas no sul da América achava-se suprimido ou oprimido, ok? Eles descobriram que eles não tinham mais uma voz nos Estados Unidos. Eles queriam votar para os seus direitos, as suas ideias para a escravidão. Mas tinha mais estados dos Estados Unidos que estavam em contra, e dessa maneira eles ficaram como minoria. O verdadeiro americano branco ficou como minoria.
E por isso eles começaram a guerra. Por esse motivo. Se o Estado não permite que nossas ideias sejam respeitadas, então nós temos que agir, temos que ser ativos, temos que fazer algo, porque o Estado não vai nos proteger ou vai defender as nossas ideias. O mesmo acontece agora. Aquela minoria branca do americano acha-se nessa mesma situação. Tem agora muitos novos americanos, tem imigrantes, tem outros que começam a liderar e as suas ideias, agora são as ideias da América, mas nós, os brancos, os verdadeiros americanos, ficamos atrás. Então ficamos minoria. E esse é o populismo e a ideia de votar aquele presidente Trump é justamente por isso. Um homem que vai defender eles. Ok? Isto, aquele historiador explica, é já a primeira fase da guerra civil nos Estados Unidos. Se isso seja assim, queridos irmãos, profeticamente podemos observar isso. Já estamos bem avançados. Já estamos bem avançados nisso. Só falta se converter tudo isso aqui em uma situação de sangue. Vai acontecer também. Vai acontecer isso na meia-noite. Ok? Esse texto eu queria dar para vocês, para podermos compreender um pouco mais esse tema. Podemos colocar, por favor, aquele mapa que tínhamos lá, o mapa dessa área de nosso estudo. E podemos abrir novamente as Bíblias no livro de Daniel 11. Daniel 11. Acho que temos que continuar. Versículo 8, versículo 9. Vocês lembram? 9, não? Sim. Versículo 8. Somente para lembrar. Falou da vitória do rei do sul. Ptolomeu, o terceiro, e Vergetes, a sua vitória contra o rei do norte, Seleuco Calínicos. O filho da Berenice. Não, Berenice da Laodice, ok? Então, a sua vitória, na paralela, falamos, isso foi na vitória da França contra o rei do sul, contra o rei do norte, o papado, 1798. Ok. Agora continua, versículo 9. E entrará no reino do sul e tornará para sua terra. Ou entrará no reino o rei do sul e tornará para sua terra. Ok? Ele volta. Depois de conquistar, ele volta para casa. Só isso. Talvez tenha uma paralela nos acontecimentos desse ano, porque quando a França conquista o Vaticano, não faz muito mais que isso. Ok? Volta para casa. Tem outros assuntos lá importantes em França. Então, e o Papa, vocês lembram que o Papa morreu em França, mas no mesmo ano, obrigado, o Papa foi levado preso a Valence, no sul da França, e lá ele morre. Mas, quando ele morre, a Igreja Católica ele coloca um novo Papa, somente não no Vaticano. Acho que foi, não lembro bem, foi outra cidade. Eles tinham ainda
tinha o lugar onde eles ficaram, onde eles tinham seus seguidores. Ou seja, a França não acabou com o catolicismo nesse momento. Poderia ter feito isso, não fez isso. Igual como aqui nessa história, Seleuco entrou, conquistou, mas por alguns assuntos em casa ele tem que voltar, voltou e deixou que aquele império poderia se levantar novamente. Isso estamos dizendo que isso está acontecendo aqui também. Ok. Bom. Agora, o que acontece? Versículo 9 e versículo 10. Mas os seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças. Os filhos de Seleuco Calínicos, rei do norte. E virá apressadamente e inundará e passará adiante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então, tem dois filhos. O Calínicos tinha dois filhos. Antíoco III, Magnus, o Magno, e outro, Seleuco, acho também terceiro, mas ele não ficou muito tempo. Terceiro, sim, Seraunos. Não importa muito esse personagem. Ele morreu pouco tempo depois. Então ficou o Antíoco, depois foi chamado Magno, Antíoco III, e ele se levantou para fazer vingança do que aconteceu contra o seu pai, Seleuco Calínicos, ok? Ele, Antíoco, o que ele faz, ele começa a levantar um exército para se vingar. E como a Bíblia fala aqui, quando ele começa aquela guerra, aquela vingança, ele chega até onde? Ele levará a guerra até a sua fortaleza. Então, na paralela, compreendemos que isso aconteceu em 1989, quando a vingança do papado levou a guerra até a porta do Rei do Sul, Rússia. Ok? Rei do Sul aqui, em França, representante do ateísmo nesse tempo, mas depois, com a Revolução de Outubro de 1917 na Rússia, Rússia ficou com esse título do Rei do Sul, o novo representante do ateísmo na Terra. Ok? Rússia perdeu aquela Guerra Fria no final, no ano 1989, contra o papado, em aliança com os Estados Unidos. Ok? Essa história. Gostaria de mostrar uma foto aqui, somente para ter um testemunho assim bem rápido de por que estamos dizendo, para aqueles que não lembram ou não conhecem os argumentos, por que o Papa conquistou Rússia, por que a caída do comunismo foi uma vitória do papado. Lá tem você isso, Fátima 1. Tem que ver com Fátima muito, essa história. Fátima é um lugar em Portugal, a praça católica mais grande do mundo. Eu estava morando lá por um tempo. É bem grande e as pessoas vão de joelho. E aqui vocês podem ver um santuário. E atrás desse santuário, aqui atrás tem a verdadeira igreja pequenininha, onde tem a estátua da Maria de Fátima, aquela dessas visões que apareceram nesse tempo. Não dá para ver bem ali. E lá tem uma estátua. Vamos ver na seguinte foto. Ok? Isso é a mesma praça, somente para outro lado.
Hoje em dia a outra igreja já fica pequena, então eles construíram uma igreja muito maior, muito mais grande para outro extremo dessa praça. Seguinte, por favor. Essa aqui é a estátua da Maria de Fátima, ok? E o que vocês têm aqui, não dá para ver, eu acho, mas aqui, lá em cima, tem uma bala da pistola que quase matou a João Paulo II no atentado, ok? Eu vi, se você disser que dá para ver, porque ele não morreu, porque a bala deu para uma medalha que eu tinha colocado aqui, que foi da Maria de Fátima. Então, ele foi o Papa Mariano. Ele orava para ela, se dedicava especificamente a Maria. E a Maria de Fátima, ele compreendeu, salvou a sua vida. Isso é o que ele compreendeu. Seguinte imagem. Mas agora vamos explicar o que tem que ver tudo isso aqui. Isso. Já mostrou a última imagem como primeira. Não posso mais fazer a pergunta que queria fazer. O que vocês acham que é isso? Isso lá é ao lado dessa praça. Tem aquela muralha e tem aquele edifício. Eu cheguei lá e eu vi isso e disse, nossa, que é isso aqui? Que tem que ver isso em Fátima? Claro, sendo de Alemanha, eu sabia que isso aqui é um pedaço do Muro de Berlim. O que faz um pedaço do Muro de Berlim em Fátima? Que tem que ver isso lá? E até isso parece assim como um tipo mausoléu, como um... Não? Seguinte. E lá ao lado vocês têm aquela placa, uma inscrição que explica o que é isso. O Muro de Berlim. Seguinte. Tem procissões lá. Por que eles iriam lá? Por que eles têm uma procissão católica lá até aquele monumento, aquele pedaço de concreto? Seguinte. Lá vocês podem ver o que fala lá. Muro de Berlim, levantado em 1961, derrubado em 1989. 11 de... Não, isso é europeu. Isso... 11/9. Não é setembro. Novembro. Novembro 9. Obrigado, Celeste Pastora, por teres guiado com carinho maternal os povos para a liberdade. João Paulo II, em Fátima, 1991. O que quer dizer isso? Obrigado, Maria, por ter conquistado os povos não livres, os povos do comunismo, para a Igreja Católica, vai conquistar eles para ela. Não? Isso é o que fala aquele texto. Ou seja, os católicos sabem muito bem que a queda do comunismo, do socialismo, dos países do pacto socialista foi feito por Maria. Eles compreendem isso. Claro, é uma história longa que eu não vou explicar agora em detalhes. Se vocês precisam ler sobre isso, você pode encontrar muita informação no livro de Malaquias Martin, A Chave dessa Sangue, e o livro de Marco Politi e Bernstein, A Sua Santidade. Aqueles livros relatam os detalhes históricos. Vocês vão achar pelo menos aquele livro em português e espanhol também. Esse existe em espanhol, mas desapareceu do mercado no dia que entrou no mercado. Difícil de conseguir isso, mas isso você vai achar. Uma biografia do João Paulo II, as coisas que ele fez. E que tem que ver tudo isso com Fátima. Ok?
Vocês talvez sabem que tem 3 segredos de Fátima. No último segredo, o Papa foi atacado e parece que morre. Então a Igreja Católica compreende que aquele atentado contra João Paulo II foi o atentado que quase mata o Papa. E a Maria de Fátima pediu da Igreja de consagrar Rússia para ela. Quando apareceu o segredo, a Igreja Católica não quis fazer isso, porque estava no meio da Guerra Fria. Ele não quis consagrar a Rússia a Maria. Não fizeram. Somente depois do atentado, a Igreja, o João Paulo II, consagrou Rússia a Maria de Fátima. Ok? Claro, ele fez uma missa, assim, mas consagrar significa, na verdade, de dar Rússia, abrir Rússia para o catolicismo. Isso não foi fácil de fazer, não foi possível. Claro, mas não foi somente isso, não? Dedicar, e dedicar significa você precisa entrar lá. Você tem que abrir igrejas, congregações, grupos, evangelizar, exato. E eles não fizeram nada até essas datas porque eles acharam que a Rússia poderia entender mal. O que significa consagrar? Eles vão querer entrar, vão querer atacar. E por isso, pela Guerra Fria, eles não queriam liberar aquele terceiro segredo, eles não fizeram nada. Mas quando o Papa foi atacado, eles compreenderam que já é hora de fazer isso. E o Papa fez uma aliança com Ronald Reagan, dos Estados Unidos. E eles elaboraram um plano como derrubar o comunismo. E caiu Polônia, Hungria, Alemanha e depois Rússia. Não? Então, isso é o que acontece aqui, na paralela, nessa história. Mas tem um detalhe aqui interessante que fala que ele chega até a sua fortaleza. Ele não chegou, não entrou nessa história, ele não entrou no Egito. Só chegou até a fronteira do Egito. Só até lá, não entrou. Podemos colocar de novo o mapa, se fosse possível, por favor? Gostaria de compartilhar com vocês um texto de Isaías 8. Isaías capítulo 8, versículo 8. Aqui a mesma história, como vocês podem ver no versículo 7, fala do rei da Síria. Rei da Síria, situado no mesmo lugar, rei do norte. E fala assim no versículo 8. E passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço. E não chegou até a cabeça, somente chegou até aqui, ao pescoço. As palavras que Isaías usa aqui, versículo 8, são as mesmas palavras que depois vocês podem achar no versículo 11, 40, que é a mesma história, 1989. Ele passará e inundará. Ele passou. O Papa, o rei do norte, passou e inundou. Na verdade, não inundou Rússia, mas até os pescoços chegou. Chegou até a fronteira da Rússia. O que foi derrubado foi toda a Europa, ok? Europa do Oeste, Polônia, România, Bulgária, Hungria, todos aqueles países. A cortina de ferro. Ok? Todo o bloco comunista. Depois, Ucrânia, não sei, Bielorrússia, todos os países dentro da União Soviética. Mas Rússia mesmo ficou forte. Rússia não caiu. Foi conquistado, mas não derrubado. Isso é o assunto que nós estamos compreendendo agora
desde o início do ano, é diferente como nós pregávamos esse detalhe antes. Antes falamos que a União Soviética caiu. Mas estamos compreendendo agora que não foi tão assim. Caiu tudo menos Rússia. Ou seja, chegou até o pescoço, até Rússia aqui. E assim, nessa história paralela, compreendemos o mesmo assunto. O Antíoco Magno chegou até a fronteira, até Egito, somente até aqui. Bem aqui abaixo, ele chegou. De lá, chegou até aqui, a fronteira de Egito, não entrou no Egito. Conquistou tudo isso aqui. Ele reconquistou áreas de lá, e depois ele entrou e conquistou isso aqui. Síria, Israel, essas áreas. Chegou até aqui. Ok. Versículo 11. Daniel 11, versículo 11. Então o rei do sul, vocês que acham que vai fazer o rei do sul? Novamente a mesma coisa que sempre fez, não? Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo uma grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. Ok, agora a vingança do rei do sul novamente. Isso em nossa história ainda não aconteceu. Queridos irmãos, ainda Rússia fica derrubado. Mas aquela história aqui fala para nós que Rússia tem que voltar. Isso aqui é um assunto muito interessante e novo. Versículo 11. Então, primeiro, na história, o que aconteceu é que aquele rei do sul vai procurar de reconquistar as suas áreas perdidas. Isso aqui. Ele não atacou imediatamente o rei do norte, mas eles pelejaram por essas áreas. Acho que nós estamos vendo a mesma coisa hoje em dia. 2015, Rússia entrou onde? Ucrânia foi antes. Crimeia antes. Isso é tudo parte dessa história. 2015, Rússia, no 11 de setembro, entrou onde? Na guerra da Síria. É curioso que lá a guerra foi por qual lugar? Síria. Ok? O mesmo detalhe, o mesmo assunto aconteceu nesse tempo, lutando por Síria e Judeia. Então, a Rússia entrou na guerra, e essa guerra chamamos como? Esse tipo de guerra, onde os Estados Unidos não estão lutando direito contra a Rússia, mas os dois estão lutando em um país, ajudando os diferentes lados, mas na verdade é Rússia contra os Estados Unidos. Uma guerra de procuração, guerra proxy war, não? Em inglês é proxy war. Isso que aconteceu aqui nessa história. Eles começam a agitar-se, a lutar, mas não direito contra o inimigo, mas por terras que estão no interesse dos dois. Estamos vendo isso aqui. Rússia, muito claro, esse ano passado, está se levantando. Rússia não desapareceu, Rússia não caiu por completo. E temos um líder em Rússia que tem, obviamente, as capacidades de fazer isso. A Crimeia foi em 2014? Acho que foi 2014. Sim. Eu não coloquei isso aqui. Crimeia, Ucrânia, todos esses movimentos. Ok? Somente umas poucas semanas atrás, tinha como chamamos isso? Quando um Estado está
jogando guerra, eles estão treinando guerra com seus soldados. Treinamento, não? É um treinamento, manobras, assim, pero eram enormes, muito grandes manobras de guerra ou de treinamento na fronteira com a Europa. Rússia acho com Bielorrússia, juntos, eles treinaram. E foi enorme, são uns poucas semanas atrás. Agora, essas manobras chamaram muita atenção dos estados da Europa. E acho que foi o ministro da Defesa da Alemanha falou, o que nós vimos lá, uma grande surpresa. Rússia é muito mais avançado tecnologicamente que nós achamos. Okay? Aqui, depois da Guerra Fria, a Rússia caiu atrás. Estados Unidos dominando o mundo. E parece que a Rússia já saiu dessa batalha pelo domínio mundial. Mas aqui, hoje em dia, não parece tanto assim. A Rússia voltou, está voltando, está forte de novo. Tecnologicamente. Seu exército é muito grande. Ainda tem muitas bombas atômicas, igual como os Estados Unidos, certo? Então, o que estamos observando aqui na história de nosso tempo são coisas que muito bem encaixam aqui na lógica desses versículos e dessa análise, ok? Bom, nesse versículo agora, finalmente, no ano 217 a.C., conduziu a Batalha de Ráfia. Essa batalha foi uma batalha interessante, grande. Os dois lados têm mais uns 60 mil soldados, que na verdade, para esse tempo foi muito. Grandes exércitos. E os soldados, o exército do rei do norte, tinham 112 elefantes. Okay. Elefantes de guerra. E os outros tinham uns 80, não? Acho, algo assim. Uns 73. Desculpa, 73 elefantes. Rei do norte, rei do sul. Aqueles elefantes iriam ser algo muito importante nessa batalha. A cavalaria do rei do norte era muito mais grande. Muito mais. 1000 cavalos mais que eles tinham. Então eles entraram nessa guerra. Em Ráfia. Isso é aqui. Bem no sul de Israel. Ráfia. Perto da terra do rei do sul. Ok? Agora, nessa batalha, parecia, como a Bíblia também fala, com grande exército, o rei do norte vem com grande exército, parecia que tudo favorecia uma vitória do rei do norte. E o rei do norte chegou com o seu exército, contra outro exército grande também do rei do sul. E o que aconteceu foi primeiro um ataque dos elefantes. Agora, esses elefantes foram elefantes da Índia, eles tiveram elefantes da África, com orelhas pequenas e outros com orelhas grandes. Não? Os elefantes da África parecem ser muito mais sensíveis a cheiro. Então, eles colocaram animais ou cachorros mortos sobre os elefantes. Eles colocaram aquele cheiro dos cachorros mortos sobre esses elefantes. Do norte. Muito espantoso, eu acho, para os soldados, para todo mundo. Mas eles chegando aqui com seus elefantes, aqueles elefantes fugiram. Os elefantes do sul fugiram. E aquele ataque, aquela maniobra fez toda uma tremenda bagunça lá. Tudo foi um desordem, ok? Então, já quase parecia que somente por isso o rei do norte ganhou a batalha. Quando, se lembro bem, o filho do rei do sul, ele
pega a cavalaria, ele faz um contra-ataque. Aquele contra-ataque, um pouco inesperado, conseguiu a vitória do Rei do Sul. Então, para a surpresa desse tempo, ganhou o Rei do Sul aquela batalha. E foi Ptolomeu IV, quem ganhou aquela disputa, aquela guerra, aquela batalha. Agora, o que significaria isso para nós? Significaria que no futuro próximo, Rússia vai entrar em guerra com os Estados Unidos. E aquele que vai ganhar vai ser Rússia, Rei do Sul. Mesmo os Estados Unidos sendo mais forte ou mais grande. Ok? Isso é o que nós estamos aguardando agora, que isso vai acontecer. Você pode explicar um pouco do Rei do Norte? Bom, porque Estados Unidos, Rei do Norte, eu falei um pouco disso só no início. Você sabe que o Rei do Norte aqui é o Papa, ok? Falamos disso. Mas os Estados Unidos são as tropas do Papa. Acho que é um pouco a ênfase que você está querendo fazer aqui. Os Estados Unidos ficam como o braço do papado. Essas são as tropas deles. Então, você tem uma situação onde você ou fala dos Estados Unidos ou você fala do papado. Os dois já estão em aliança. Eles já são as tropas do Papa. Então, são aqueles que representam o Rei do Norte. Uma coisa assim simples que eu já falei. Outro argumento foi? Não, mais ou menos isso, não? The arms of the papacy. En vez de Rusia sería mejor hablar de comunismo todavía porque Corea del Norte es el que está jugando el papel ahí principal. Ok. Tem outros candidatos hoje em dia que parecem representar o ateísmo. Yeah? China, Coreia do Norte, ok? Mas Coreia do Norte é um estado que somente existe por uma guerra proxy war. Esse estado foi feito na guerra de Coreia, nos anos 1950, e Coreia do Norte é Rússia. Rússia fez a guerra lá. Rússia foi lá e ela deu os aviões e tudo isso. Então, no verdadeiro, o país que está detrás da Coreia do Norte é Rússia. Rússia conquistou uma batalha lá, as tropas dos Estados Unidos em Coreia do Sul. Ok? E a parte do Norte é o estado que a Rússia fez, Coreia do Norte. O estado Coreia do Sul, o estado que os Estados Unidos fizeram, o Coreia do Sul. Então eu não compreendo o Coreia do Sul como um bom candidato para o Rei do Sul, porque é um estado feito por Rússia. Ok? Também, mesmo tudo o que aquele homem está falando e fazendo, o presidente deles, Coreia do Norte não tem possibilidade alguma de, nem em teoria, de ganhar contra a América ou Estados Unidos. Não tem a potência. As suas mísseis podem chegar até Japão, podem chegar até Guam. É só isso. Então é só isso. Não pode fazer muito mais. É bem pequeno. Não é um candidato para isso. É apoiado por Rússia. Não? Agora, China é outro assunto. China não é assim um comunismo puro. Em China você pode comprar terra. Comunismo é a terra de todos, na verdade.
Na verdade, China é um estado interessante onde o governo somente usa o socialismo para fazer uma ditadura. Okay? Não é um socialismo verdadeiro. As reformas que se fizeram em China foram para fazer a China um estado de economia, uma potência econômica, usando o socialismo como pretexto. Não? Porque você pode ter muitas empresas privadas em China, milhares de empresas privadas, socialismo não tem, você pode comprar terra, socialismo não deveria ser, não é um comunismo, não é tampouco um candidato para reemplaçar a Rússia. Mesmo hoje em dia, a Rússia não é um comunismo puro tampouco. Rússia continua com aquele papel do Rei do Sul. Sigue sendo, ok? Mas Coreia do Norte pode fazer alguma coisa interessante aqui para encaminhar toda essa história. Ok? Isso sim, compreendemos, achamos. Depois daquela tremenda vitória, Ptolomeu IV, o que ele fez, ele queria festejar a sua vitória. Ele se convocou sendo o deus Bacchus. Aquele gordão, não? Aquele gordo deus dos gregos, que gosta da festa, que gosta do vinho. E ele começou as famosas bacanalias, as festas do Baco na Alexandria. Festa, e isso foi o que ele começou a fazer. Festa, beber, isso. Virou a sua vida depois dessa vitória dessa maneira. E uma das coisas que ele fez depois é visitar os lugares que ele tinha conquistado. Nesse momento, ele vai também a Jerusalém. Podemos ler agora o seguinte versículo aqui. 12. E a multidão será tirada, a multidão, o exército do Rei do Norte, e o seu coração, o coração do Ptolomeu IV, o seu coração se elevará. Ele se achou Deus, se achou Bacchus. Mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Então, depois de fazer isso, no mesmo ano, ele entra e vai para Jerusalém. E em Jerusalém, ele quer entrar no templo de Jerusalém, no santuário de Deus. No santuário de Deus, eles permitem que ele entre até certo ponto, mas não deixam ele entrar no santuário mesmo, lugar santo. Menos ainda no lugar santíssimo. Lógico, não é possível. Mas ele quer entrar. E os sacerdotes falaram com ele. Não pode entrar, nossa religião, nosso Deus não permite isso. E ele ficou bravo. Como que eu não posso entrar se meu Deus conquistou ao Deus de vocês? Eu entro onde eu quero. Eu sou o ganhador, eu sou o vitorioso, vocês perderam. Então ele quer entrar. O relato desses eventos vocês podem achar no livro dos Macabeus, o terceiro livro dos Macabeus, ok? Um livro histórico. Eventos históricos. E ele, querendo entrar, os Macabeus falam que tinha nesse momento um forte clamor, um grande clamor na cidade. Na paralela, nós achamos que tudo isso da história aqui acontece na meia-noite. A guerra de Rússia contra os Estados Unidos. E esse clamor na Jerusalém foi porque ele queria ensujar aquele templo, não? Profanar o templo. Então eles não deixam ele entrar, mas ele com força quer entrar. Nesse momento Deus faz um assunto e ele cai no chão. Ptolomeu cai no chão, ele não pode entrar, ele ficou assim, sem poder entrar. Voltando para casa,
ele começa o que a Bíblia fala aqui, mas ainda muitos milhares, derrubará muitos milhares, ok? O que ele fez nesse momento, ele começou uma perseguição dos judeus, e mesmo em casa, em Alexandria, eles matam uns 40 a 60 mil judeus, ok? Mas aquela matança dos judeus em casa e também em Jerusalém, em vingança disso, foi de uma maneira específica. O judeu em Alexandria tinha que escolher: você pode receber uma marca feita com sangue de porco, ok? Assim, marca na sua frente, não sei onde. Ou vamos matar você. Então, os judeus, por isso, claro, o judeu nunca poderia receber uma marca de sangue de porco, então, por esse motivo, mataram a tantos, ok? Agora, para nosso tempo, o que significa isso, queridos irmãos? A marca da besta já é trazida ao nosso povo, aos judeus, ao povo de Deus. Compreendemos que na meia-noite, queridos irmãos, na meia-noite a porta, como Gustavo já falou, a porta já se fecha para os sacerdotes, ok? A porta já se fecha para os sacerdotes. Em teoria, você nesse momento já recebe a marca. Tecnicamente você recebe a marca no decreto dominical, mas espiritualmente você já está dentro ou está fora. Você é o das virgens tolas ou das virgens sábias, ok? Já é feita a decisão nesse momento. E essa história aqui é símbolo disso. Ou receberam a marca ou iria morrer. Então, a perseguição dos judeus nesse tempo significa que aqui, nosso tempo, nessa história, também vai ter perseguição. Já no momento da meia-noite. O povo de Deus já vai ser perseguido. Temos ideia como isso poderia funcionar. Só esse ano, o governo de Rússia proibiu, não é assim? Ou um grupo pelo menos religioso para funcionar lá, não? Os testigos de Jeová. A liberdade da religião já é cortada. Além disso, Rússia tem proibido se reunir em reuniões como, por exemplo, essa aqui. Agora mesmo, hoje em dia, em Rússia, grupos religiosos somente podem se reunir em igrejas oficialmente reconhecidas. Ou seja, grupos assim, estudando em campais, assim, já não é possível mesmo hoje em dia. Menos ainda em casa, formando grupos, estudando, assim, não é possível. As reuniões religiosas já são restringidas nesse momento. Então imagina nessa altura, quando a Rússia se eleva seu coração, eles já mesmo vão querer simplesmente restituir, colocar de novo o seu domínio, o comunismo. Ok? Que agora não é possível ainda. O que era? Jogar fora. E me imagino nós somente os adventistas, outros também. Ok. Já acabou? Ok. Então, na próxima hora, vamos a continuar com essa história, porque, logicamente, o rei do sul... Um versículo mais. Mais um? Vamos ser rapidinho, mais um então. Versículo 13. Não? Os organizadores que decidir aqui. Tá, ok. Muito bom, vamos acabar isso aqui. Muito obrigado por seu interesse de estudar essas coisas, queridos irmãos. Querido Pai no céu, te queremos agradecer muito.
é um privilégio de receber informações sobre os eventos do futuro próximo. Nosso povo tem tudo, Senhor, para compreender essas coisas. Está sentado sobre um tesouro que foi confiado a esse povo muito tempo atrás. Querido Senhor, precisamos descobrir aquele tesouro e precisamos compartilhar todo o conteúdo, Senhor. Para isso mesmo, nós precisamos compreender esses detalhes e nessa linha profética fazer aplicações corretas. Senhor, te agradecemos por esse dia, por essa hora, por tua bênção. Por nome de Jesus. Amém.